Moradores de Goiânia reclamam de dificuldades para fazer os exames que detectam o coronavírus pelos planos de saúde. As operadoras são obrigadas a fazer os testes. A psicóloga dessa escola em Goiânia foi diagnosticada com coronavírus. A direção da instituição determinou a limpeza em todas as instalações e todos os estudantes precisaram fazer exames e ficar de quarentena. Quem tem plano de saúde, no entanto, teve problemas na hora de receber os resultados dos testes, que tem prazo máximo de 72 horas para ficarem prontos. Foi o caso do professor Marçal Ruggiero, que conversou por telefone com o Jornal da Justiça. A gente recebeu uma ligação dizendo que tinha acontecido um imprevisto e que o resultado do exame só iria sair em 8 dias. Nesse tempo todo a gente falou, mas como assim, né? Não, aconteceu um imprevisto, o problema, a culpa é do laboratório, não é nossa. A Secretaria de Saúde de Goiás já registrou 9 casos de contaminação pelo coronavírus até esta quinta-feira. 5 na capital do estado, 2 no município de Rio Verde e 2 em Anápolis. 83 suspeitas estão em investigação. A personal CAT na Bahia voltou de São Paulo na semana passada. Procurou o plano de saúde e o laboratório recomendado para fazer o exame. Não conseguiu. Embora o nosso governador, Ronaldo Caiado, tenha decretado que os planos de saúde, os principais 2 planos de saúde do nosso estado, deveriam fazer esse exame em um único laboratório de Goiânia, esse único laboratório ele não consegue atender a demanda. Complicada essa situação, né, que tem se repetido aí por todo o país. Para repercutir o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Denise Martins Costa. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Boa Denise. tarde. Obrigada. Bom, nós vimos na reportagem, realmente é um caso muito complicado, porque milhares de pessoas estão precisando fazer o teste e os planos de saúde se negam mesmo com a resolução da ANS da última sexta-feira, dia 13, né? O que prevê essa resolução? Bom, a resolução da ANS, que é a resolução 453, ela prevê, autoriza os consumidores dos planos de saúde a realizarem o exame para a detectação do coronavírus. E antes não era previsto, né, não tinha no rol da relação dos exames previstos pela ANS, não existia o coronavírus. E com essa resolução, os planos de saúde são obrigados a fazerem os exames nos consumidores que necessitem. Esse rol da Agência Nacional de Saúde é um rol taxativo e o exame do coronavírus foi incluído depois da pandemia? Os planos de saúde eles devem adotar a postura mais maleável, não ser muito taxativo para a realização de exames. Mas, no caso que eles são obrigados a fazerem o exame de acordo com a resolução, né, com aquele rol que prevê os exames da ANS. O que acontece? O consumidor, ele precisa entrar com os requisitos para fazer o exame. Ainda que seja previsto pela ANS, ele tem que adentrar naqueles requisitos. Quais, por exemplo? Ter previsão médica, né? O médico ele deve analisar para ver se é caso realmente de fazer o exame e também ser abarcado para a realização do exame. Então, é tudo questão contratual. Nem todo consumidor que possui o plano de saúde ele está abarcado para a realização do exame. Deve ter previsão médica e ter o contrato do plano de saúde ser abarcado para esse exame do coronavírus. Ou seja, não é simplesmente estou resfriado, apresentei algum sintoma, quero fazer. Precisa seguir regras, né? Exatamente. O consumidor que tiver problemas, a empresa se recusou a fazer o exame, quais os procedimentos, o que fazer? O consumidor, ele, por precaução, está com sintomas do coronavírus, ele deve, para facilitar até o atendimento, porque muitos funcionários dos hospitais mesmo não sabem dessa informação, então o consumidor, para facilitar, ele deve pegar o contrato dele de plano de saúde, em caso não estiver, ligar para o plano de saúde e perguntar quais são os laboratórios, os hospitais que estão realizando esse exame do Covid-19. Agora, vimos na reportagem agora que algumas pessoas até estão conseguindo fazer o exame da Covid-19 via plano de saúde, só que o resultado demora muito. Existe um prazo razoável para a entrega desse exame? O prazo razoável, né, e até de conhecimento público, são de 48 horas. Um prazo, assim, em decorrência dessa pandemia é até longo, mas caso ultrapasse isso, um prazo razoável de 48 horas, caso ultrapasse isso,
o consumidor ele pode entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde e informar a demora. Agora nós estamos vivendo num período de excepcionalidade, né? Então, é preciso também a flexibilização dessa relação entre consumidor e empresa, tendo em vista que, por outro lado, realmente o resultado pode demorar em virtude dessa grande procura, né? Exatamente. O consumidor deve ter o bom senso, né? Não são todos os casos que têm a obrigatoriedade de fazer o exame. O consumidor deve ter esse bom senso e, por sua vez, o plano de saúde ele tem até a obrigação e o dever de informar o consumidor a respeito da possibilidade de fazer ou não o exame para a detectação do coronavírus. Doutora Denise, eu agradeço as suas informações sobre esse assunto.